Olá, gente! Muito obrigado a você que está aqui no canal do Prestando Contas. Estamos iniciando mais um programa hoje, aqui pelo Estúdio Box. E você que quer fazer seu podcast, você que tem o sonho de criar o seu podcast, entra aí no Instagram do Estúdio Box para você poder ver como que você pode fazer o seu podcast. E hoje, gente, no nosso Prestando Contas, estou com o prefeito de Capão Bonito, Júlio Fernando, que vai contar pra gente o que ele tem feito em seu mandato. Está no terceiro mandato já. Júlio Fernando, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Uma satisfação estar com vocês aqui participando deste programa, onde eu tenho a oportunidade de falar aí com as pessoas que acompanham. Já estou sabendo que tem uma grande audiência e para nós uma grande honra. Sim. Júlio, algumas pessoas entraram em contato perguntando se você viria para o Prestando Contas, colocaram até algumas questões sobre Capão Bonito. Capão Bonito é uma cidade que vem se desenvolvendo, vem crescendo, a internet está cada vez mais forte em Capão Bonito. Sim. E eu acredito que isso tenha trazido muitas pessoas pedirem até que a gente trouxesse para cá para o Prestando Contas o senhor hoje, aqui nesse programa. Correto. Júlio, eu já quero começar falando com algumas pessoas que ainda não conhecem exatamente o prefeito Júlio Fernando. Você é um cara que Capão Bonito praticamente inteira conhece, né? Porque está no terceiro mandato, tem uma história na política, né, Júlio? Sim, eu sou nascido em Capão Bonito, sou filho de Capão Bonito, morei minha vida toda praticamente em Capão Bonito, só um período que eu fui morar em São Paulo quando eu tinha 16 anos, fiquei 1 ano e meio em São Paulo estudando, depois regressei a Capão Bonito e tenho minha vida hoje totalmente no município de Capão Bonito. Morei um período fora só também, 1 ano e meio, na cidade de Sorocaba, quando eu fui a trabalho, quando eu estava trabalhando na CDHU. Mas eu sou nascido e criado em Capão Bonito, sou advogado de profissão e estou na vida pública há 35 anos. Nossa, é muito Bruno. tempo. É uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu entrei para trabalhar na prefeitura com 22 anos como advogado do setor jurídico da prefeitura naquela época. Eu tinha 22 anos, eu me formei aqui na FKB, prestei exame na OAB, passei e fui trabalhar na prefeitura e fiquei lá por 4 anos. Iniciei minha vida pública como assessor jurídico da prefeitura por 4 anos. Sim. Depois eu entrei como vereador, eu fui eleito vereador no primeiro mandato, foi em 92, eu fui eleito com 616 votos na época, fui o vereador mais votado naquela ocasião. Sim. Depois eu fui o presidente da Câmara com 28 anos, presidente na época o mais novo também. Depois eu fui reeleito vereador com 1.257 votos, fui também o mais votado nessa segunda eleição consecutiva. Aí eu disputei a minha primeira eleição para prefeito, eu não fui eleito, mas tive uma votação expressiva. Fiquei em terceiro lugar, com 4 candidatos disputando. Eu tive 5.300 votos e o vencedor teve 7.700. Depois eu fiquei advogando esse período fora da política, fiquei advogando no meu escritório e voltei novamente a disputar a segunda eleição para prefeito, Bruno. Eu também não fui eleito na segunda, mas tive 10 mil votos e o vencedor teve 13. Aí eu fui convidado a trabalhar no município vizinho de Guapiara com o prefeito Flávio de Lima, uma grande referência como gestor público que eu tenho. E eu fiquei 4 anos como assessor jurídico do prefeito de Guapiara. Aí eu retornei novamente para Capão Bonito e saí pela terceira vez candidato a prefeito, onde eu fui eleito a primeira vez com quase 15 mil votos. Eu tive e fui eleito a primeira vez. Depois eu fui reeleito com quase 20 mil votos e fui também 3 anos e meio presidente do Condersul, que é o consórcio dos prefeitos da região do Sudoeste, que a sede fica em Itapeva. Sim. Saí da prefeitura em 2016, fui convidado pelo governador Rodrigo Garcia, na época era secretário de Habitação, para ser gerente regional na cidade de Sorocaba, que eu morei 1 ano e meio lá e fui gerente regional, onde abrangia 62 municípios a minha regional, inclusive Itapetininga, Capão Bonito, Sorocaba. Eu fiquei lá 1 ano e meio. Saindo de lá, eu fui trabalhar na Prodesp, também a convite do Rodrigo Garcia, que era o vice-governador na época. Depois ele assumiu como governador e eu fiquei fazendo gestão dos poupa-tempos da região, Eu fiquei fazendo gerenciamento no poupa-tempo de Indaiatuba
Itu, Sorocaba, Itapetininga, Tatuí e Itapeva. Você andou muito pela região, então? Muito, eu conheço praticamente todos os prefeitos, todos os presidentes de Câmara, porque eu fiquei não só na CDHU, que eu tinha contato com 62 municípios, e depois eu fui para a Prodesp, tomar conta do poupa-tempo dessas regiões, aliás, desculpa, dessas cidades, e estava todo dia em viagem, tendo em contato com a população dessas cidades. Aí eu saí candidato pela 5ª vez, candidato a prefeito em Capão Bonito, em 2020, e fui mais uma vez vencedor, graças a Deus, e cheguei a colocar mais de 55% dos votos, retornando à prefeitura de Capão Bonito, e estamos hoje já exercendo o terceiro mandato de prefeito. Então, 35 anos de vida pública, graças a Deus, viu, Bruno? Eu faço questão de deixar registrado, ficha limpa com todo esse período aí, e enfrentamos uma dificuldade muito grande nesse novo mandato, nesse retorno à prefeitura, Bruno. Por quê? Porque eu encontrei, além dos problemas de gestão pública, com os prédios públicos com falta de manutenção, o maquinário da prefeitura também em situação precário, eu enfrentei também um grande problema, que era novidade para todo mundo, que era a pandemia. Eu voltei, a pandemia estava muito forte em janeiro de 2021. E a pandemia trouxe inúmeros prejuízos a todos nós, Bruno. Não só pessoas que nós perdemos, eu na época perdi meu sogro que faleceu, a economia nossa teve prejuízo, a educação teve que inovar a forma de educar, porque não era mais aulas presenciais, e o poder público não foi diferente. Eu tive que cuidar, nesse 1 ano e meio de gestão, de início de gestão, cuidar da saúde das famílias de Capão Bonito, certo? E então os projetos, programas, ações, obras que nós gostaríamos já de dar início na gestão, eu não pude fazer isso no momento porque eu tive que focar exclusivamente na pandemia. E nós colocamos toda a nossa força, todo o nosso trabalho para salvar vidas. Então nós ficamos praticamente 1 ano e meio da gestão cuidando da pandemia. Graças a Deus a pandemia passou, a vacina está aí. O que nós fizemos? Nós começamos a acelerar o nosso projeto de governo para Capão Bonito. E quando eu falo projeto de governo, eu estou abrangendo todas as áreas, Bruno. Eu estou abrangendo saúde, educação, geração de emprego, infraestrutura, agricultura, que Capão Bonito é forte também nesta área, cultura, esporte, turismo. Então a gente tem que fazer um projeto para a gente atender todas essas necessidades da população. E hoje, praticamente, nós estamos chegando no final do 3º ano de governo, e os números, os dados que são a mim apresentados pela minha equipe me deixam satisfeitos, mas nunca é assim de forma total. Sempre a gente tem que querer mais. Mas hoje eu vejo que nós estamos no caminho certo em todas essas áreas. Prefeito, ainda falando um pouco do senhor, eu queria saber por quê, qual que foi o motivo o anseio pela prefeitura? Porque a gente sabe, você teve uma vida, uma carreira pública, uma carreira política extensa, mas por que o anseio pela prefeitura lá atrás, né? Porque faz tempo já, está no 3º mandato, são 5 eleições para prefeito. E 2 para vereador. E, sendo que 2 você ainda perdeu, né? 2 você perdi. saiu perdendo ainda, mas mesmo assim continuou angariando a prefeitura. É um motivo mais pessoal, um motivo mais profissional mesmo, uma carreira como prefeito, ou é algo que você quis? Explica um pouco isso pra gente. Não, quando eu me formei, Bruno, eu me formei muito novo. Eu sou filho de professores. Sim. Meus pais já são falecidos, tanto meu pai quanto minha mãe eram professores. Meu pai depois se formou advogado também na FKB, mas já tinha mais de 40 anos. Sim. E eu sou filho único, eu não tenho irmãos. Não tenho irmãos biológicos, eu tenho irmãos de coração, né? Sim. Amigos. Mas quando eu me formei muito novo, eu não tinha intenção nenhuma de seguir a carreira pública. Não estava nos meus planos eu disputar a eleição para prefeito. Nunca imaginou? Para vereador, não. Eu me formei advogado, eu queria trabalhar no escritório que era do meu pai e do meu tio em Capão Bonito, Celso Tristão de Lima, que era ele já faleceu, um dos escritórios mais tradicionais da região. E eu fui focado nisso, trabalhar, fazer minha vida ali no ramo do direito. Pensei uma época também em me preparar para prestar concurso público, mas eu fui convidado a entrar na prefeitura como assessor jurídico. Naquela ocasião, eu entrei, né, era um cargo comissionado como procurador assistente. Eu entrei e fui tomando gosto pela vida pública.
eu advogava no meu escritório particular, prestava assistência judiciária pela OAB e trabalhava também como procurador jurídico assistente. Aí eu fui conhecendo a prefeitura, fui vendo como que andava a máquina pública e fui gostando. Uma questão de profissão. Você gostou? Achou legal, bacana? Sim, cabia pro Júlio Fernando da época? Sim, na época eu entrei com 22 anos, muito novo. Fiz programa de rádio em Capão Bonito, na antiga rádio Cacique AM, onde eu tinha um programa terça e quinta-feira. Eu tinha uma participação que eu era o advogado do povo. Eu ia lá para prestar no programa que tinha na rádio orientação jurídica aos ouvintes, que escreviam carta. Na época não tinha celular, eles mandavam carta ou telefonavam e eu dava orientação jurídica, área da família, área civil. Então eu dava orientações à população. E fui pegando gosto pelo rádio, né? Pegando gosto pela vida pública, até que eu tive o convite do saudoso vereador, já falecido, né? Jaime Toso, que foi candidato a prefeito. Ele tinha sido vereador, presidente da Câmara de Capão Bonito. Até recentemente nós fizemos uma homenagem a ele, batizando o nome de uma praça no conjunto da CDHU da Vila Maria com o nome dele. Ótimo. E ele foi lá até a minha casa e me convidou. Na época eu morava com meus pais, eu era solteiro, ele foi lá e me convidou para sair candidato a vereador junto com ele. E eu fiz uma consulta aos meus amigos, consultei meus pais. Meus pais, na época, falaram que não era para eu me envolver na vida pública, mas a decisão que eu tomei, eles apoiaram. Praticamente, meu pai me ajudou muito na primeira eleição com os amigos dele. E eu saí candidato e tive a felicidade de ser o vereador naquela ocasião mais votado. Com 616 votos, o segundo colocado teve 400 na época. E daí abriu as portas e eu comecei a minha vida pública, de vereador, presidente da Câmara, depois vereador novamente, depois disputei as eleições para prefeito. Como eu falei, foi fazendo a carreira minha na vida pública e agora eu estou no terceiro mandato, 35 anos de vida pública, seguindo um caminho que eu não planejei para mim, mas as circunstâncias e o destino me levou e hoje eu faço isso com muito amor. Agora, se você perguntar para mim, por que você faz política? Porque eu acredito que a política, Bruno, é um instrumento que se você usa ele bem, ele melhora a vida das pessoas. E eu gosto muito da cidade onde eu moro. Eu amo a minha cidade. Sou nascido e criado lá. Não tem um campo de futebol que eu não joguei, não tem um bairro que eu não fui jogar truco, não tem uma igreja que eu não fui assistir uma missa. Então, eu sou capão-bonitense de nascimento, de vida e de coração. Então, eu acredito que pela política sendo bem feita, eu posso melhorar a vida da população do município onde eu nasci e eu tanto gosto. Então, eu tenho seguido esse caminho e eu tenho certeza que as ações nossas que estão sendo feitas lá, que já foram feitas no passado, mostram números de crescimento no município. Lógico, muita coisa tem que ser feita, muita coisa a gente ainda tem que realizar, mas se eu pegar um histórico e for ver, eu vejo que os números mostram que nós estamos no caminho certo. Sim. Desde quando eu assumi pela primeira vez como prefeito em 93. Aliás, em 2009. Hoje você está no terceiro mandato já. São para poucos prefeitos conseguir um terceiro mandato, né? Em Capão Bonito, acho que sou o único. Os demais foram 2 vezes. Mas é para pouquíssimos prefeitos. Nem consigo me recordar de alguns prefeitos que tenham feito o terceiro mandato. Ao que você consegue levar isso? Você está no terceiro mandato, você acredita que a sua força política, a sua força como o Júlio Fernando, que as pessoas conhecem, as pessoas confiam, ou você acredita que a política em Capão ainda precisa ser mais desenvolvida? Como que você vê? Porque não é fácil chegar no terceiro mandato, Júlio. Sim. Olha, eu acredito que eu consegui chegar nesse terceiro mandato pelo esforço próprio, com o apoio de muita gente também, que se você não tiver um grupo político que te apoie, você não consegue fazer política de forma unitária. Você tem que ter um grupo de pessoas. E eu fui formando no decorrer da minha jornada política, eu fui formando um grupo. Primeira eleição para vereador, segunda, presidente de Câmara, primeira que eu não venci, segunda, fui fazendo um grupo. Então é uma somatória do esforço próprio, com um apoio forte de um grupo político e um ideal de melhorar Capão Bonito. Agora, tudo isso é fruto de uma coisa, trabalho. Como que você faz política? Trabalhando.
Não existe o que vença o trabalho, Bruno. Se você tem fé em Deus, se você tem perseverança, se você trabalha firme, forte, buscando resultados, não desanima quando não dá do jeito que você quer as coisas, você vai em frente, o resultado aparece. Então hoje eu dou um exemplo para as pessoas que querem seguir a vida pública, inclusive eu falo para alguns vereadores, algumas lideranças que querem no futuro pleitear, porque nós, hoje, líder, temos que preparar novas lideranças, Sim, porque nós vamos certeza. ter um período que nós vamos sair de cargos eletivos, podemos até ficar ajudando nos bastidores, certo? Eu penso nisso. Mas eu falo para os novos, primeiro se preparem, você tem que saber o que é a prefeitura, você quer ser prefeito? Você tem que saber como funciona a máquina pública. Como funciona o setor de finanças, como funciona o setor de obras, jurídico, educação, saúde, como que funciona a contabilidade. Você tem que saber. E eu, a vida inteira, eu comecei a trabalhar ali com 22 anos, depois presidente da Câmara. Então eu fui conhecendo como funciona a máquina administrativa. Depois fui trabalhar no Estado, trabalhei com o Rodrigo Garcia, que foi governador. Você teve esse conhecimento, você pegou todas as experiências que você conseguiu obter com tantos anos e trouxe para todas as suas eleições, na verdade. E sempre estudando, me preparando. Quando eu era vereador, praticamente eu conhecia o regimento interno da Câmara e a lei orgânica de cor. O vereador tem que saber. Tem que estudar. Tem que estudar. Eu, como advogado, eu gosto, porque é o ramo do direito. E tive bons professores, bons mestres. Cito aí o prefeito Flávio de Lima, de Guapiara. Foi um excelente professor que eu tive. Cito as pessoas com quem eu trabalhei na prefeitura. O meu tio, que já é falecido, que foi advogado mais de 20 anos da prefeitura. Celso Tristão de Lima, que trabalhei com ele no escritório, me ajudou muito. Meu pai, como advogado, como professor. Outras figuras aí, outras pessoas com quem eu trabalhei, sempre me ajudaram, outros vereadores, me ajudaram a eu formar uma bagagem para eu chegar hoje com essa experiência que eu tenho e também tenho muita certeza que eu tenho que aprender cada dia mais. Sim, exatamente. Por mais que eu tenha essa experiência, cada dia surge uma novidade diferente. Por exemplo, a pandemia que nós vivemos. Ninguém esperava enfrentar uma pandemia como gestor público. Então você tem que estar estudando, se preparando e trabalhando. Então o que faz uma administração pública ter sucesso? Trabalho. Prefeito, a gente entendeu essa parte de toda a história que você tem, né? Normalmente eu costumo conversar com os prefeitos, fazer uma comparação dos mandatos anteriores, né, para o mandato atual. Mas é até difícil fazer essa comparação com o senhor, porque você tem 3 mandatos, né? Sim. Então a gente sabe que existe uma progressão nas coisas, né? Sim. Hoje a gente não tem como falar, antes no mandato anterior, com o prefeito anterior, era assim, agora está assim. Mas eu posso comparar o crescimento da cidade. Sim. Como que você conseguiu, você vê que você conseguiu fazer a cidade desenvolver como cidade, questão de transporte público principalmente? Sim, transporte público, nós temos um projeto que será implantado agora no mês de novembro, em Capão Bonito, que é o transporte público tarifa zero. Como uma prefeitura consegue zerar a tarifa de um transporte público? Porque é custoso. Sim, nós vamos investir por mês, Bruno, R$220 mil no transporte público. 220 mil por mês? Por mês nós vamos pagar a empresa que ganhou a licitação. O que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa especializada em transporte público. Essa empresa é de onde, prefeito? Ela ganhou a licitação, é uma empresa, agora me fugiu da onde que é, não é de Capão Bonito, é uma empresa de fora que ganhou a licitação. Que nós fizemos uma licitação pública para contratar uma empresa para fazer um estudo na área urbana da cidade na questão do transporte. Certo. Essa empresa fez um estudo, ela viu quais bairros que precisavam hoje ter itinerários que não tinha, qual o número de passageiros que utilizam do transporte público de segunda a segunda, e preparou esse estudo e entregou para o meu departamento de trânsito. Certo. Aí, com base nesses dados, nós elaboramos uma licitação pública pelo jurídico para contratar uma empresa para fornecer o transporte público gratuito. Esse transporte terá 4 ônibus trabalhando diariamente e 1 ônibus de reserva. São ônibus novos, com Wi-Fi, câmeras de segurança, acessibilidade, que vão fazer o trajeto em toda a área urbana de Capão Bonito e o munícipe vai poder saber a linha que ele vai desejar a usufruir através de um aplicativo no seu celular. Então, nós fizemos a licitação, fizemos um caixa nesses 3 anos e meio de governo, cortando custeio,
cortando gasto desnecessário, procurando investir o dinheiro público em coisas necessárias, combatendo o maior mal que existe na política, que é a corrupção pública, e fomos fazendo um caixa e buscando recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, emenda de deputados, para a gente ter um caixa forte para poder retornar com benefício de um serviço de qualidade à população. Que hoje está sendo esse tá transporte sendo público. feito e vai começar no mês de novembro em Capão Bonito, onde a população vai ter esse benefício tarifa zero. Então, Capão Bonito, a partir de novembro, os munícipes de Capão Bonito não pagarão o transporte público na área urbana. Não pagarão. Eles, um exemplo, pode sair lá da Vila Aparecida e até o Cruzeiro, que atravessa a cidade e não vai pagar nada de segunda a segunda. Isso você está trabalhando na mobilidade das pessoas, Sim, para que o fluxo aconteça, que as Sim. pessoas possam ir e vir, né, Gratuitamente, sem custo. Bruno, gratuitamente. Então, um exemplo, quem mora na Vila Aparecida e trabalha, vamos dizer assim, trabalha na Santa Rosa, que é um bairro distante da Vila Aparecida, vai pegar o seu transporte público, vai trabalhar, vai voltar. Se quiser logo após o almoço, vai e volta também. E olha a economia que esse cidadão. Então, vai atender quem? Principalmente a classe trabalhadora e aquela classe que mais precisa do apoio do poder público. Porque nós, do poder público, temos que atender todos de forma igual. Mas olhar com carinho, com atenção, aqueles mais humildes, aqueles que mais precisam do serviço público. E vai ter em Capão Bonito o transporte público gratuito. Essa questão do transporte público, prefeito, surge uma curiosidade. Ela é uma questão que você já tinha isso? Já era um objetivo, ou talvez um sonho, ou não, uma coisa que surgiu? Não, foi um plano que foi plano de traçado governo, já, então. que foi traçado para essa gestão. E nós fizemos um caixa, começamos no início do governo fazer um caixa, né, desde o primeiro dia, para poder implantar agora esse transporte público gratuito. Legal. Prefeito, vamos falar de educação. Como que está a educação hoje em Capão Bonito? As escolas, as creches, como que funciona hoje? Vamos lá. No governo anterior, eu construí entre creches e escolas mais de 10. Certo. Hoje eu enfrento outro desafio, Bruno. Certo. Qual é o desafio hoje? Reconstruir Capão Bonito. Por que a palavra reconstruir? Porque todos os prédios públicos eu encontrei detonados. Isso há 4, 8, 12 anos atrás? Não, agora. Agora já? Eu deixei a prefeitura em 2016 e voltei e peguei prédios sem manutenção, na área da saúde, Entendi. na área da educação, na área social. Não teve o cuidado nesses 4 anos. E é a mesma coisa você na sua casa. Se aparece uma goteira, você tem que arrumar. Se você deixar, ela vai deteriorando, vai ficar cada vez pior. Se estoura um cano, você tem que arrumar. Então, qual foi a meta nossa? Primeiro, reformar todas as escolas. Todas as escolas de Capão Bonito foram reformadas? Todas estão sendo, e aquelas que não foram ainda, já estão com projetos para ter melhorias nela. Então, as pessoas que nos ouvem ou nos assistem hoje, que é de Capão Bonito, elas têm essa garantia do prefeito? Tem, ó, Escola Mildazes, que fica na Bela Vista, uma escola enorme, foi totalmente reformada, já entregamos ela totalmente adequada à população, aos alunos, aos professores. Trocamos forro, trocamos fiação, fizemos pintura nova, ampliamos, então já entregamos. Estamos também fazendo isso em outras escolas, nas creches, todas estão tendo manutenção. E essa semana eu recebi o projeto de ampliação e reforma da escola Elia Jorge Daniel, que nós já vamos preparar para o ano que vem começar a reforma nessa escola. Além da reforma, nós estamos preparando, fazendo alguns projetos para implantarmos na área da educação, em parceria com a saúde, o Centro de Inclusão. O que é isso, Centro de Inclusão? Para atender as crianças deficientes, principalmente os autistas em Capão Bonito. Esse Centro de Inclusão vai ter os profissionais da área da educação e da saúde para atender essas crianças. Eu já tenho o CAMP, que é o Centro Multifuncional Pedagógico, que eu implantei no governo passado. Certo. Mas é uma estrutura menor. Lá eu tenho psicólogos, eu tenho terapeutas também que atendem, eu tenho assistentes sociais, mas eu preciso ampliar esse. Então eu estou fazendo um projeto para construir um centro de inclusão em Capão Bonito, que vai ser referência regional. Estou vendo primeiro o projeto, depois eu vou ver a área e depois eu vou correr atrás do recurso. Estou fazendo o projeto para construir uma grande escola de ensino integral na Vila Aparecida. A área de 6.000 metros eu já ganhei da família Saco, em Capão Bonito, que doou para a prefeitura. Inclusive já lavrei escritura. Então estou preparando projetos para serem implantados futuramente também na área educacional. Hoje, todos os professores que trabalham e o corpo de gestão
já receberam um notebook incomodato para poder Da ministrar aula. melhor a sua aula. Até mesmo porque agora, depois da pandemia, a internet tem que estar na palma da Fundamental, mão. Bruno. Com certeza. Fundamental. Veículos novos. Hoje eu estive com a minha equipe visitando a central alimentícia. A merenda de Capão Bonito foi considerada uma das melhores pelo dirigente de ensino de Itapeva, que é o responsável pela educação na nossa região. Os nossos índices educacionais estão altíssimos. Nós temos crianças que ficaram nas primeiras colocações no concurso de matemática. Então nós estamos muito bem hoje nessa área da educação. Eu acredito que é o carro-chefe hoje da gestão, é a educação. Hoje em projetos, falando sobre educação, temos o projeto então na Vila Aparecida, uma possível escola que no futuro, que por enquanto só tem o terreno e os projetos. Projeto nós estamos finalizando. Nós estamos também já com o projeto pronto para construir uma nova escola no bairro rural dos Tomés, certo? Também nós vamos construir uma nova escola lá. E estamos já reformando todas, como eu disse. Hoje nós temos veículos novos para transporte da merenda, caminhão refrigerado. Nós temos hoje nutricionista. Enfim, nós estamos com o quadro educacional muito bem hoje, vamos dizer assim, organizado para dar uma educação de excelência. Certo. Prefeito, ainda falando um pouco ainda da área de escola, área escolar e tudo mais, né? Sobre educação, na verdade. Tem projetos de educação na cidade, como cursos, algo referente a faculdades também, projeto social, como tem com o pessoal que fazem as assistências. Tem alguma coisa assim hoje em Capão? Olha, nós temos junto com a educação para o aluno, no contraturno, nós temos primeiro inúmeras atividades extras para que eles possam desenvolver. Um exemplo, eu tenho hoje o Centro Paulo Freire, que era o antigo Capão Bonito Clube, que eu comprei esse prédio na gestão passada e transformei num centro cultural, educacional e esportivo. O que tem ali hoje, Bruno? Nós temos judô, nós temos tênis de mesa, nós temos basquete, nós temos vôlei, nós temos futebol de salão, nós temos informática, nós temos curso de língua, nós temos teatro, nós temos ginástica artística. Tudo isso para os nossos alunos. Sim. Para os professores, nós estamos sempre fazendo cursos de qualificação, certo? Para eles poderem cada dia mais se aprimorarem. Nós temos hoje um projeto que se chama Kombi Literária. É uma Kombi que a secretária Ana Luísa transformou em uma pequena biblioteca e os professores vão nas escolas rurais, vão nas escolas, nas pré-escolas, contar histórias fantasiadas para as crianças, no incentivo à leitura. Então nós temos vários projetos para trazer cada vez mais conhecimento à nossa população na área da educação. Prefeito, já falou da área rural. Como que está a área rural hoje em Capão? A área rural é muito forte na nossa região como um todo. Em Capão Bonito, tem projeto? Está em andamento? Até se teve algum caso, eu ouvi até de alguns prefeitos falando de área rural, chuva e estrada. Diz que isso daí é de praxe na nossa região como um todo, né? Sim, Como Bruno. que está Capão Bonito nisso? Capão Bonito é o 5º município em extensão territorial, Bruno. Sim. Nós temos hoje 4.000 quilômetros de estradas rurais. Nós temos gigante isso, prefeito, é enorme, gigante. é o 5º, é enorme. Nós éramos o 3º, daí Ribeirão Grande se emancipou, nós ficamos o 5º. Nós temos bairros, Apiamirim, Taquaral, que ficam mais de 25 quilômetros da cidade. Então o que nós fizemos? Quando nós entramos, o maquinário nosso estava bem diferente daquele que nós deixamos em 2016. Então eu comecei a correr atrás de recursos. Hoje nós estamos com uma frota de obras quase toda 100%. Hoje nós temos 8 caminhões novos, temos 6 máquinas pesadas, temos o rolinho para fazer a estrada, temos veículos novos para as pessoas também fazerem a fiscalização no trabalho. E estamos diariamente com uma equipe seguindo um cronograma, atendendo 6 etapas de áreas rurais que eu atendo. Então eu tenho uma equipe que começa uma e outra vem fazendo a manutenção. Entendeu? Pontes, tenho 111 pontes em Capão Bonito, em torno de 80 bairros. Eu já construí esse ano... É um número gigante, são números muito grandes para a nossa região. Enorme. Eu fiz agora uma ponte de grande porte no bairro dos Rodrigues. A ponte ficou mais de 1 milhão, recurso que eu consegui com o governador Rodrigo Garcia. Já fiz a ponte, licitei e fiz. E estou fazendo pontes menores
concreto de aduela, que até 6 metros eu faço. No governo passado eu fiz 36 pontes, nesse eu já fiz 6, mais essa de grande porte. Então, estou dando essa manutenção, levando iluminação pública para a zona rural, bairro do Tamanduá, que nunca foi atendido, recebeu iluminação pública, Moreira recebeu agora iluminação pública, estamos levando para o bairro dos Tomés, vamos levar para o Ferreira das Almas, todos os bairros rurais vão receber iluminação pública. Vamos fazer extensão de redes, colocando iluminação de LED e substituindo as já existentes de sódio por LED. Então estou levando isso para a zona rural. Reformando os postos de saúde da zona rural, reformei recentemente e entreguei à população o posto do bairro Ferreira das Almas, com inclusive equipe médica completa, médico e dentista. Estamos reformando do bairro do Taquaral, já reformamos do distrito do Turvo dos Almeida, estamos reformando os outros postos na cidade. Então a gente dá uma atenção especial à zona rural, porque a gente sabe da necessidade que eles têm e do sofrimento que eles tiveram quando eles foram deixados de lado num passado recente. Vamos falar de saúde agora, prefeito. Eu sei que saúde a gente tem em todas as prefeituras, a gente sabe que o setor de saúde é um setor que tem que tratar até com amor e carinho. Porque a gente está mexendo com pessoas, com vidas, claro que em toda a gestão é isso, mas quando a gente fala de saúde, a pessoa já está ali, já num sofrimento, ou tentando uma consulta, né? Ou então algum parente que está ali internado. Sim. Como está? Vou falar diretamente da Santa Casa hoje, depois a gente volta sobre os outros assuntos, mas diretamente da Santa Casa hoje, já que eu toquei nesse tipo de assunto. Vamos lá, a Santa Casa de Capão Bonito é uma entidade filantrópica, ela é administrada pelos seus sócios, que forma a sua diretoria. Ela não é uma Santa Casa municipal. Muitos pensam que sou eu que faço o gerenciamento da entidade. Não sou eu, são os sócios. Nós temos o compromisso do repasse mensal para manter o pronto-socorro. Hoje, nós repassamos R$390 mil por mês fixo à Santa Casa só para manter o pronto-socorro, Bruno. Só pronto-socorro isso, a gente não está falando da Santa Casa. Não, 390 mil para o pronto-socorro eu repasso. E nós colocamos mais um médico para atender no pronto-socorro no governo passado. Certo. Antes tinha 1, nós colocamos 2 e agora eu ampliei o horário de atendimento desse segundo médico. Então hoje nós temos médico das 7 da manhã na entidade, 2 médicos, à meia-noite, 2 médicos. E depois um médico que fica da meia-noite às 7 de plantão, atendendo no pronto-socorro, e os especialistas que ficam de plantão à distância. Pediatra, outros médicos clínicos especialistas que ficam caso chegue um caso de necessidade de especialidades, eles são chamados ortopedista também. Então nós temos esses médicos que ficam lá. Então eu repasso 390 mil para Santa Casa, repasso mais 31 mil reais, que é a contrapartida nossa de um recurso que vem do governo do estado, que se chama Pró Santa Casa. Eu passo 31 e o governo dá mais 90. Então, é dinheiro público. Ambulância, motorista e combustível da Santa Casa, a prefeitura que hoje custeia, em torno de 7 mil reais por mês. E nós estamos agora transformamos a Santa Casa, que na pandemia foi criado 5 leitos de UTI para atender a pandemia. Nós conseguimos aumentar para 10, porque é a mesma equipe que cuida de 5, cuida de 10, e conseguimos transformar essa UTI, que era provisória para atender o Covid, em definitiva. E estamos correndo atrás do governo do estado para que ele repasse para nós, para que a gente possa manter essa UTI aberta, porque atende a região toda. É uma UTI estadual. E, além disso, eu já repassei nesse mês agora, até de setembro, 3 milhões para a entidade no custeio extra. 3 milhões. No governo passado, 6 anos consecutivos, de 8, eu paguei o 13º da entidade, não sendo responsabilidade minha. Então, são funcionários públicos, mas eu paguei para ajudar. E esse ano também paguei o 13º da entidade com recurso que a Câmara me devolveu. Entendendo também que existe uma necessidade. Muita, né? Santa Casa tem que ser atendida por todos. Na questão dos postos de saúde, estamos reformando todos. Posto da Vila Aparecida, que eu construí no governo passado, estamos reformando. Nova Capão Bonito, Ferreira das Almas, que é a zona rural, que eu falei. Construímos um posto novo e inauguramos no bairro do Cruzeiro. Então, quer dizer que na saúde, na parte de equipamentos, nós estamos avançando na questão das reformas de construções. Hoje nós temos exames
que são feitos em Capão Bonito que eram feitos antes. Nós temos mamografia no Centro de Atenção à Mulher, que foi uma conquista no governo passado meu. A fila lá está zerada. Eu construí o Centro de Atenção à Mulher, coloquei um mamógrafo lá e hoje a fila lá em Capão está zerada. Inclusive, nós estamos atendendo municípios da região. Nós temos um serviço de tomógrafo terceirizado, que eu compro esse serviço, e já ganhamos um tomógrafo para colocar na Santa Casa Nova, que nós vamos construir, que eu consegui 34 milhões com o Rodrigo Garcia. Nós já estamos finalizando o projeto executivo, que vamos ampliar e reformar a Santa Casa de Capão Bonito, que vai ter um padrão regional com tomógrafo. A luta nossa daí é para trazer para lá outros aparelhos de exame de imagens, tais como nós vamos ter já a tomografia, nós queremos aquele exame de ressonância. Sim. Nós temos hoje mutirões sendo realizados de exames de laboratório. Amanhã em Capão Bonito vai ter um, para a gente zerar a fila. Temos exames de ultrassom, de colonoscopia, de ecocardiograma, de vários exames. Nós estamos fazendo o mutirão para atender em Capão, e aqueles que nós não temos condições, nós fazemos fora e levamos o paciente. Hoje, quem vai fazer uma consulta fora, Bruno, vai em veículos novos. Nós temos 16 veículos novos da prefeitura, fora o serviço terceirizado que nós pagamos. Quem viaja hoje recebe um lanchinho, coisa que não tinha, um pão frio, né? com presunto, uma fruta e um suco para você e para o acompanhante. Hoje nós estamos fazendo cirurgia de catarata em Capão Bonito, que não tinha. Fizemos mais de 300 já no centro cirúrgico. Nós estamos fazendo exames que também, como eu falei para você, não fazia, endoscopia. Estamos fazendo lá. Em breve vamos fazer colonoscopia, ultrassom. Então, a saúde melhorou muito em vista do que estava, mas não está ainda naquilo que nós desejamos que esteja e que a população precisa. Mas estamos dia a dia trabalhando. Toda a equipe médica hoje completa nas unidades básicas de saúde, 47 médicos nós temos hoje. Eu ia perguntar isso, qual é a grade de médico que atende a Capão Bonito? 47 médicos, mais os especialistas. Então, a saúde vem melhorando dia a dia com essas ações que nós estamos fazendo. Hoje nós temos a farmácia de manipulação, que atende praticamente a cidade toda. Temos a farmácia de remédios que vem do Estado, e temos a outra farmácia que nós compramos o medicamento. E quando não tem nenhuma das três, nós ainda temos uma farmácia que ganhou a licitação e fornece em casos especiais. Sim. Nós procuramos, dentro do possível, atender a população nessa necessidade. Vamos implantar em Capão Bonito a farmácia móvel, a farmácia volante. É um veículo, nós estamos adaptando esse veículo, até um projeto do vereador Neto, que é farmacêutico. Sim. Nós vamos pôr um farmacêutico, um motorista e uma auxiliar, uma técnica de enfermagem, para ir, um exemplo, lá no posto de saúde do Ferreira das Almas, o médico vai estar atendendo, o dentista atendendo, saiu com a receita, chegou lá, já leva o remédio. Então, são ações que nós estamos fazendo nesse sentido. Então, que facilita, povo, facilita a vida das pessoas. Muito, né? Bruno, muito. Aumentamos o horário de atendimento em algumas unidades básicas da Vila São Paulo, da Vila Aparecida, que atende no período noturno até mais tarde. Então, estamos trabalhando para melhorar a situação da saúde lá dos capão-bonitenses. Na verdade é assim, né, prefeito? O trabalho nunca vai acabar. Nada. Né? Os problemas todos os dias aparecem. E são novos, né? São novos e também se renovam também, né? Sim, todos os dias, né? Sim, e surgem fatos diferentes que você tem que estar lá para resolver, né? Exatamente, exatamente. Tá, a gente falou sobre transporte, falamos sobre educação, falamos sobre saúde. Vamos falar sobre o evento que vai acontecer, que é um presente para Capão Bonito, na verdade, né, prefeito? Vamos lá. Vamos falar isso, acho que isso é muito bacana. Mas antes disso, rapidamente, claro. Se você também permitir, na questão de segurança, Capão Bonito já está finalizando o concurso. Nós vamos ter ano que vem Guarda Municipal Armada em Capão Bonito. Já vai ser a licitação dia 10 de outubro da nova sede que nós vamos construir em frente à FATEC e ETEC, a nova sede da Guarda Municipal. E estamos implantando também câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade, nas entradas, na saída e na área central, principalmente na área bancária, ligada à Guarda Municipal e à Polícia Militar, para trazer também segurança à população de Capão Bonito. Eu vou colocar mais segurança, na verdade, prefeito. Sim. Porque Capão Bonito, a gente sabe que tem um índice relativamente baixo até de criminalidade, é uma cidade tranquila, né? Sim, sim. Mas isso está aumentando cada vez mais a segurança dos munícipes, né? Sim, a gente sabe também que tem muita gente de fora indo morar em Capão Bonito. Sim, e outra coisa, Bruno,
Também nós temos um projeto que se chama Segurança no Campo, um veículo que nós recebemos do Estado. A Prefeitura paga os policiais militares em horário de folga através daquele projeto Atividade Delegada. E nós estamos levando essa viatura no campo para dar assessoria no campo da zona rural, coisa que nunca teve. E voltando na zona rural, hoje em Capão Bonito tem coleta de lixo e de recicláveis na zona rural que foram implantados no meu governo também, no governo passado. Então a zona rural a gente procura atender da melhor forma possível. A zona rural, na verdade, da nossa região é muito forte, né? Então movimenta muito todas as nossas cidades. Se a gente falar em região, tanto Itapetininga, Guapiara, Ribeirão, Capão, a área rural é muito forte. Sim. E eu acho que todos os prefeitos, inclusive o senhor, tem um olhar diferente para a área rural. Sim, a zona rural eu falo assim, são pessoas que têm o carinho e atenção da nossa gestão. Até porque, durante a campanha, eu pude ver muitos moradores da zona rural insatisfeitos com a forma que estavam sendo atendidos. Então, nós mudamos esse quadro e voltamos a atendê-los como a gente fez nos 2 primeiros governos. Agora, do presente que você falou, no dia 8 de dezembro, Capão Bonito é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E é feriado em Capão Bonito. E vai ser o início das atividades natalinas na cidade. Legal. Bruno. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos presentear Capão Bonito e, posso dizer, a região, com um grande show. Nós vamos levar para lá o Roupa Nova, que vai se apresentar no Estádio Municipal, portões abertos à população, fazendo a abertura do Natal de Capão Bonito no dia 8 de dezembro, que é feriado, uma sexta-feira. No sábado e no domingo vai ter uma etapa do motocross, a final do motocross em Capão Bonito, pois nós, fazendo isso, nós estamos investindo no turismo em nossa cidade. E no dia agora 20 de outubro, nós vamos fazer a inauguração do monumento em homenagem aos motociclistas. Legal. Mandamos fazer uma moto, um artista plástico fez, ela totalmente de aço, nós vamos colocar bem na entrada da cidade, iluminada, e vamos iluminar também as luzes de LED que nós vamos pôr na rodovia, bem na entrada ali, quem vem aqui da 127, da SP 127, vindo de Itapetininga para Capão Bonito, vai encontrar a cidade toda iluminada de LED, com flores, e o monumento ao motociclista que será inaugurado junto com a iluminação dia 20 de outubro agora, nós vamos inaugurar. E o show do Roupa Nova, que nós estamos esperando mais de 20 mil pessoas para assistirem esse show, porque, como eu disse, é novidade na região, é novidade em Capão Bonito e portão aberto. Ninguém vai pagar nada para assistir o início das festas natalinas na nossa cidade. É um grande show, né? Eu já sabia, né? Em primeira mão, o prefeito tinha comentado já comigo. É um grande show que vai acontecer na cidade. Realmente vai movimentar muito. E eu posso dizer, prefeito, será que eu posso dizer que esse show é um marco para a sua gestão? Sim, pode, porque a população de Capão Bonito, ela precisa de todas as ações que nós estamos fazendo, inclusive ela precisa de lazer. E eu falo aqui com muita propriedade, muita tranquilidade, nós estamos fazendo esse show sem parar uma obra, sem parar um projeto, sem deixar de atender na saúde, na educação, na infraestrutura, na geração de emprego. Mas não vai afetar o orçamento da prefeitura? Não. Porque é um show que não é barato, prefeito. O show, né? o show nós pagamos no show hoje R$250 mil. Então não é um show simples, Sim. É um show grandioso, é show de capital. Isso Só aí. que nós temos planejamento. Nós, para fazermos esse show, nós estamos nos preparando financeiramente para que nada afete e nada vai afetar. Apesar de nós estamos passando por um momento difícil com a queda de receitas federais. Caiu o FPM, caiu o Fundeb, mas nós já tomamos algumas medidas para não deixar a prefeitura de Capão Bonito se perder na questão financeira. Nossa preocupação é essa. Uma promessa do prefeito Júlio Fernando seria, então, que o show está vindo, porém as obras vão se acelerar até. Sim, inclusive... Porque já está acontecendo, na verdade. Sim, inclusive prefeito. Nós temos 45 obras em andamento entre construção e reforma. Estamos construindo a subprefeitura na Vila Aparecida, estamos reconstruindo a rodoviária que caiu, estamos reconstruindo a Escola Sumi, estamos... reconstruindo esse almoxarifado que eu falei para abrigar todas as secretarias. Estamos fazendo agora uma licitação
onde vamos investir 4 milhões em pavimentação, onde vamos recapear 27 ruas de 4 bairros, Vila Aparecida, Santa Rosa, São Judas e Vale Verde. Isso não vai deixar de acontecer. Eu acho que é importante a gente Sim, deixar muito sim, claro Bruno. isso para os munícipes. Sim, inclusive, é bom saber, nada vai parar para que Capão Bonito tenha um show de qualidade. Nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade orçamentária. Tudo planejado, não vai faltar pagamento de funcionário, de fornecedor, nada. Diferente de outros municípios que não têm essa visão de gestão como nós temos. Porque se fosse para fazer isso, nós não traríamos o show. Nós estamos trazendo porque nós temos condições dentro do orçamento da cultura em trazer esse show sem prejudicar as outras secretarias mais essenciais. Então, vamos trazer um belo show, mas estamos fazendo asfalto. Agora nós estamos tirando toda a lajota em frente à escola Raul Venturelli para colocar asfalto, como fizemos na Avenida Demar de Barros. Tudo iluminação de LED, nós estamos praticamente trocando toda a iluminação de sódio de Capão Bonito por LED. O bairro rural ali, o bairro urbano ali, melhor dizendo, do Santa Isabel, que é um bairro bem antigo em Capão Bonito, tem 800 famílias. No governo passado nós levamos água, agora estamos levando esgoto, investindo 6 milhões em saneamento lá, levando esgoto. Já implantamos uma creche lá que não tinha, já estamos para construir uma unidade básica de saúde com uma emenda do deputado Giriboni, inclusive, e já colocamos 300 pontos de luz de LED lá. É obra, é coisa que não para, não acaba mais. Atrás da outra, fizemos a rotatória ali, entre Capão Bonito, Ribeirão e Guapiara, a rotatória com a imagem de Nossa Senhora, que é a padroeira de Capão Bonito, mas com guarda-reio, com flores, iluminação, para trazer mais segurança aos motoristas que ali também usam. Fizemos um passeio para que os moradores possam sair do bairro Santa Isabel e não fiquem andando mais na avenida. Então nós estamos nos preocupando com tudo. Hoje implantamos lá o Poupa Tempo, que não tinha em Capão Bonito, hoje já tem em Capão Bonito, Ribeirão, Guapiara. No governo passado implantamos a agência do INSS. Então a gente tem trabalhado em todos esses sentidos para melhorar a vida da população de Capão Bonito. Então esses dados, esses números que eu estou passando para você, são números reais. E nós temos um orçamento de 279 milhões. Então nós temos que nos adequar dentro desse orçamento, procurar aumentar a receita própria sem criar impostos. Hoje, o ITR de Capão Bonito, que era no governo passado 1 milhão, hoje é 3 milhões, porque nós estamos fazendo uma fiscalização que não era feita antes. Aumentamos o recurso fazendo o refis, para aqueles que não pagam os nossos impostos possam pagar, porque sabe que volta para melhorias e a população de Capão Bonito está vendo isso. Sim. Hoje nós temos um programa que se chama IPTU Premiado, que junto com as festividades do Natal, nós vamos sortear prêmios para aqueles que estão em dia com seus impostos. O IPTU premiado já é uma tradição de Capão Bonito, né? Ele foi plantado no meu governo. Há quanto tempo tem? Foi plantado há quanto tempo? Só que depois que eu saí de 2016 a 2020, eles pararam de fazer. Pararam. Eu voltei com ele agora. E nós vamos dar uma moto, televisão, geladeira, fogão, notebook, celular. Aquele que paga o imposto vai ser sorteado e vai ganhar um brinde no final do ano, e o primeiro prêmio é uma moto. Justo. Então, tudo isso são ações que a gente vai fazendo, Bruno, que vai aumentando a nossa receita, vai aumentando a credibilidade da administração. Nós conseguimos 70 milhões de verbas com o governo estadual, com o então governador Rodrigo Garcia, que está sendo mantido pelo governador Tarcísio, que está honrando todos os convênios. Essa semana eu tive uma ótima notícia, eu estive uns dias atrás com o governador Tarcísio, almoçando com ele, junto com alguns prefeitos da região, e ele liberou 800 mil para Capão Bonito, ele e o Kassab, que nós já vamos continuar o asfalto no distrito industrial nosso. Nós criamos a Casa do Agricultor em Capão Bonito, que tem inúmeros serviços que fornece aos nossos agricultores, junto com o Estado. Né? É uma casa, é um espaço, é uma embaixada do agricultor. Nós temos a Casa do Empreendedor, que apoia a vinda de empresas, do microempreendedorismo, apoia a geração de emprego e renda, e os números mostram, através da Casa do Empreendedor, que mês a mês as carteiras assinadas de Capão Bonito estão aumentando, o empreendedorismo está aumentando, então isso fomenta o comércio, geração de emprego e renda. E temos outros projetos que se chamam P+ Alimentos, que é um projeto que nós criamos municipal, que inclusive outros municípios estão implantando também, seguindo o exemplo nosso, que o que é? Com recursos próprios do nosso orçamento, nós temos 2 cooperativas que abrigam os agricultores familiares, eu compro a produção deles com recurso próprio e distribuo para as entidades cadastradas e para as famílias em situação de vulnerabilidade. Eu atendo mais de 2.000 famílias. E
também eu compro, através da educação, o produto que eles também produzem para merenda escolar. Então, hoje, os agricultores de Capão Bonito têm uma renda mensal em torno de R$130 mil, 80 da educação e 50 de recurso próprio do gabinete do prefeito, sim, na compra desses produtos que a gente reverte para a população. Então, é um programa que atende a agricultura, mata a fome e atende a geração de emprego e renda. Outro projeto que eu estou implantando esse ano se chama Mais Moradia. É outro projeto nosso. Eu estou investindo 600 mil no nosso orçamento. O que eu vou fazer? Eu vou cadastrar os pedreiros, pintores, eletricistas, todos na casa do empreendedor, certo? E vou fazer um estudo social na casa daquele cidadão que requereu esse benefício do Mais Moradia. Então, para reforma, seria isso? Reforma. Então, o que acontece? Você requer, faz um estudo social na sua casa. Se você tiver de acordo com a legislação que nós fizemos, uma legislação municipal, você vai entrar nesse programa. Aí, uma arquiteta que nós contratamos vai na sua casa, vai fazer um levantamento lá do que precisa ser feito, tal, colocar um azulejo na cozinha, colocar um forro no quarto, arrumar o banheiro, pintar, pôr vidro, tal, e vai trazer esse orçamento. Eu vou pegar os pedreiros e os construtores cadastrados na casa do empreendedor. A prefeitura vai comprar no comércio local todo o material através de uma ata de registro. E vou reformar a casa dessas famílias e entregar a chave na mão. Estou gerando emprego, estou gerando social e estou fazendo a cidade desenvolver. Em vista de 600 mil reais tem no nosso orçamento, a primeira casa começa, acho que no mês de dezembro, a ser reformada. Prefeito, queria algumas opiniões do político Júlio Fernando. Vamos lá. Duas coisas que me veio à cabeça, o senhor falando aí várias coisas, vários assuntos. Uma delas é a questão de prefeitura mesmo. Eu entrevistei vários prefeitos, conversei com vários prefeitos, onde muitos reclamaram de gestões anteriores. Né? Tá. Você teve uma pausa na gestão nesses 3 anos, né? Houve uma pausa aí. Sim. E teve uma gestão anterior. Sim. E a grande dificuldade de qualquer prefeitura, na verdade das cidades em geral, né? É quando um outro prefeito assume e não dá sequência ao que estava começando a ser feito. Então, independente de ser o prefeito hoje, queria sua opinião como Júlio Fernando político sobre isso, sobre esse assunto, como que é isso em Capão Bonito ou na região, se não quiser falar de Capão, devido ao fato de o ano que vem ser um ano eleitoral, mas isso é importante para as pessoas entenderem, muitas vezes, como funciona quando o prefeito assume a gestão que era de um outro prefeito. Eu quando saí da prefeitura em 2016... eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo tribunal. Exemplo disso do que nós fizemos o dever de casa na questão orçamentária e o bom uso do dinheiro público. Eu deixei 5 obras para serem inauguradas. Eu deixei um conjunto habitacional com 266 casas, deixei um posto de saúde na Vila Maria, deixei um posto de saúde na Vila São Paulo, deixei uma escola na Nova Capão Bonito para ser inaugurada e deixei uma escola no bairro São Francisco. Obras grandes. Deixei dinheiro na conta, deixei maquinário, deixei projetos em andamento. E eu acreditei que o meu sucessor fosse dar continuidade. Tanto é que teve o meu apoio na eleição. Eu não pretendia voltar mais. Você não ia ser mais prefeito? Não ia voltar mais ser candidato a prefeito, não. Eu estava trabalhando no Estado, tive convite na época do Rodrigo para sair candidato a deputado. Eu avaliei e achei que não era o momento por questão particular, por questão de companheirismo político, e continuei trabalhando no Estado com ele, e visando dar continuidade na minha vida pública como assessor e também visando a volta para o meu escritório. Não pretendia voltar mais como prefeito. Então, só para a gente entender, deixar numa linha cronológica aqui, o Júlio Fernando, ele não saiu candidato a prefeito nessa eleição e apoiou uma outra pessoa. Eu fiz 8 anos de mandato, apoiei meu vice na época, meu vice foi eleito e entreguei a prefeitura saneada, tanto é que o Tribunal de Contas é a maior prova viva de que eu deixei tudo em ordem, senão minhas contas não teriam sido aprovadas, e fui cuidar da minha vida, fui trabalhar no Estado, junto com o então secretário Rodrigo Garcia, depois governador, e não pretendia voltar. Agora, o que me fez voltar para Capão Bonito? Primeiro, que eu gosto da cidade. Segundo, a única coisa que eu pedi para o meu sucessor foi para que desse continuidade no nosso trabalho. Isso não foi feito. E eu senti também a responsabilidade
porque eu afiancei a candidatura dele, certo? O que me fez voltar? Primeiro, o amor pela cidade. Depois, essa questão de eu ter visto que aquilo que eu pedi, a única coisa que eu pedi quando saí da prefeitura foi que desse continuidade no meu trabalho. Não pedi cargo para ninguém, não pedi favor, não pedi nada. Entreguei à prefeitura, a chave está aqui, monte sua equipe e eu vou cuidar da minha vida. E o meu grupo político, que eu tenho, um grupo político Capão Bonito que eu formei ao longo da minha vida pública, que falou que a cidade não estava com o andar como nós esperávamos que fosse. E também o vice-prefeito Roberto Tamura, que foi prefeito por 8 anos, me procurou e falou para mim, com muita humildade, que era para eu voltar, que ele me apoiava e vinha de vice. Uma pessoa que foi 8 anos prefeito, exerceu cargos elevados no Estado, subsecretário de Habitação, subprefeito da capital no governo Kassab. Então isso me convenceu a voltar. Eu voltei sabendo das dificuldades que eu ia encontrar com a máquina pública, sabendo das dificuldades que eu ia enfrentar com a pandemia. A pandemia estava muito forte, a campanha praticamente nós fizemos com a pandemia tendo altos e baixos. Foi. E hoje eu vejo que nós estamos no caminho certo. Não ainda da forma que eu gostaria que tivesse e na forma que eu fiz nos 2 governos passados, mas está pegando a velocidade para que chegue como eu deixei a prefeitura anteriormente. Mas isso ainda tem muito trabalho a ser feito. Sim. Como eu falei para você, todas essas obras, todas essas ações têm que serem realizadas. Daí quando vem um prefeito que não dá andamento, a cidade perde, né? Perde. Olha, eu tive que reformar tudo que eu deixei em dia. Eu tive que reformar todos os postos de saúde. Eu tive que reformar a rodoviária, que foi reformada em 2020, em março de 2020, Bruno. Ela foi entregue à população. Em janeiro, o empresário que estava fazendo a gestão na rodoviária me procurou com um laudo de um engenheiro dizendo que ia entregar o prédio, que não tinha 1 ano de construção, de reforma, porque estava apresentando problemas na sua estrutura. Eu contratei um perito judicial e pedi para fazer a perícia e apontou que o material que foi usado era um material não de boa qualidade, que o serviço não era um serviço técnico aceitável. E o que aconteceu? O forro caiu. Então eu tive que foi notícia, o forro caindo. Eu tive que reformar a rodoviária, a escola Sumi, que foi interditada, que foi terminada sem as condições técnicas desejáveis. A empresa faliu, eles não tomaram providência contra a empresa e terminaram a obra de forma irregular. E isso não pode acontecer lá no poder público. Surge dificuldades? Surge. Só que você tem que tomar providências. Eu enfrentei uma dificuldade agora, a escola Sumi, que eu estava reformando, fiz um projeto de construção, fiz uma licitação, contratei uma empresa, a empresa não estava seguindo o cronograma de obras. O que eu fiz? Apontei, notifiquei, ela não tomou providências, eu rompi o contrato com ela, já estou colocando uma nova empresa dentro da lei para continuar o serviço e autuei e penalizei a empresa, coisa que não foi feita no governo passado. Então, o que eu penso hoje também como Capão Bonitense, eu vou fazer o máximo que está dentro do meu alcance para eu fazer uma administração digna que Capão Bonito merece. Eu falo, eu não vim para agradar, muito menos para desagradar. Eu vim para tentar e, se possível, fazer o melhor possível para a cidade. E os números mostram que nós estamos no caminho certo. Agora, eu estou preocupado com a continuidade, que eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi. Acreditar numa pessoa que fosse continuar meu trabalho. Não estou fazendo crítica a ninguém, estou falando o que eu penso. E a realidade está aí. E que o serviço não teve continuidade. E tinha condições de ter dado continuidade. E Capão Bonito está muito melhor hoje do que nós estamos. Porque eu tive que dar 2 passos para trás para reconstruir um monte de coisa, corrigir um monte de coisa. Estou levando um exemplo hoje, antes de eu vir para cá. Eu tive no bairro Boa Esperança. Eu estou investindo R$400 mil lá para levar esgoto para 17 famílias que foram colocadas na casa, na gestão que não era nossa, sem água, sem esgoto, sem luz. Como que coloca uma família em casa sem água e sem luz? Tinha pessoas que estavam usando iluminação de gato. Nós já corrigimos. Hoje estamos investindo R$400 mil para levar esgoto para atender 17 famílias. A obra já está em andamento, inclusive tem um TAC com o Ministério Público. Então, a minha preocupação como Capão Bonitense não é eu querer ficar o resto da vida prefeito, tanto é que eu nem ia voltar mais. Quando eu terminar meu mandato, se for agora
ou se eu for para uma reeleição e se for reeleito, eu posso entregar à prefeitura em boas condições, como eu entreguei em 2016, que os números falam isso. Não sou eu que estou falando. Eu não falo. Eu mostro números, porque a minha palavra tem um peso, mas os números, os dados, os elementos comprobatórios têm uma força que ninguém pode derrubar. Então, minha preocupação, Bruno, é quando eu terminar meu mandato, eu entregar para uma pessoa que queira fazer a gestão de Capão Bonito crescer, melhorar, trazer uma qualidade de vida melhor à população, em especial os mais humildes, que mais precisam, como eu disse, e não queira usar a prefeitura para interesse próprio, partidário, para fazer negócio, para usar em benefício de um, de outro, e benefício alheio também e próprio. Mas que faça uma gestão para a comunidade, em todas as áreas. Enfrente as dificuldades que tem e, dentro do possível, procure resolver. E fale a verdade para a população. Quando eu falo que eu vou fazer uma rua, é porque eu já estou com o projeto pronto, com o dinheiro em caixa, fazendo a licitação. Que nem agora, esses dias. Ô, Júlio, por que não saiu a licitação da minha rua ainda? Porque a Caixa Econômica Federal, eu falei para uma pessoa esse dia lá no mercado, não liberou ainda o recurso. Mas o recurso já está lá da Caixa Econômica Federal, o recurso federal. Nós já demos a contrapartida da prefeitura, já fizemos a licitação, já tem empresa, a Caixa liberando o governo federal, eu assino a ordem de serviço. Então a gente tem que falar muito claro, olhando no olho, Bruno, e falando, ó, dá para fazer, dá, não dá, por causa disso, aquilo. Não tem como você ficar fazendo aquela política de dar tapinha na costa, de ficar iludindo, porque amanhã depois, toda a credibilidade que você ganhou, você perde lá na frente. E eu falo para a turma, esses dias estava um pessoal discutindo, política velha, política nova. Não existe política velha, política nova, existe política boa. Existe política que realiza, que faz acontecer. E é isso que nós estamos fazendo. Se você pegar a minha vida pública, você vai ver os números que apresento hoje, Capão Bonito que você conhece, aquela duplicação. Graças a Deus foi feito no nosso governo. O último conjunto habitacional com 266 casas foi projeto nosso. Todas as escolas construídas, Nova Capão Bonito, escola da Nova Capão Bonito, creche da Nova Capão Bonito, creche do Boa Esperança, creche do Jardim Alvorada, creche da Bela Vista, escola da Vila Aparecida, todos foram obras que nós fizemos, Posto de Saúde da Vila Aparecida, a obra do CRAS, do CREAS, da Casa da Mulher, da Atenção à Mulher, a Casa do Adolescente, tudo obras que nós fizemos no decorrer dos 8 anos e mais esses 2 anos e meio que eu tenho. Mais de 100 quilômetros asfaltado no governo passado e mais um tanto nesse ano. Fizemos várias galerias pluviais na cidade, colocando tubulação para ter vazante de água. Então, são trabalhos que você vai fazendo, festas que você participou na festa do Arraiá Bonito, trazendo atração para a população, de portões abertos, programa de geração de emprego. Então, tudo isso melhora a cidade e me traz satisfação. Agora, qual é a minha preocupação? Continuidade e a melhora até desse serviço. Alguém que for me substituir vai ter condições de fazer um serviço melhor até do que eu estou fazendo, porque vai pegar uma prefeitura melhor daquela que eu peguei. Prefeito, mais uma coisa que eu queria discutir aqui é a questão de política mesmo. A gente vê alguns jovens, como o senhor acabou de falar, sobre a nova política, né? Não existe nova política, não existe velha política, existe política boa. Mas a gente vê uma gama de pessoas novas de idade, entrando na política e cada vez mais afim, né? E principalmente criticando uma política basicamente velha, né? Mas onde se coloca que a política velha é a política de tapinha nas costas. Então, a gente vê, ao longo dos anos, alguns políticos, né, fazendo esse tipo de política de tapinha nas costas, como o senhor colocou, e fazendo uma política errada, né? E Mas eu vejo os jovens fazendo essa política também. É isso que eu ia chegar. Alguns jovens têm feito essa política, eu ia fazer essa pergunta para você, prefeito. Como que você vê o andamento da política como um todo? Capão Bonito, claro, porque Capão Bonito pra gente é evidência aqui nesse programa hoje, sim, mas como um todo, da política nova, política velha, da política em geral. Porque tem muitos novos também que repudiam a política. Não querem saber de entrar para a política. Eu cito um exemplo aqui. Eu tenho um filho que tem 26 anos, ele é engenheiro agrônomo, é do meu primeiro casamento. E tem uma irmã também, que tem 23 anos. Ele é formado em engenheiro agrônomo e ela está se formando em Direito. Um dia eu brinquei com ele, falei, viu, você tem interesse
de entrar na vida pública, disputar algum cargo? Ele falou, não, pai, eu quero continuar aqui na agricultura. Ele não tem interesse nenhum. E minha filha, que é advogada, eu perguntei, ela falou, não, pai, também não tem. Então, você vê que eles são jovens e querem seguir outro caminho que não seja a política. Por quê, prefeito? Porque assim, não seria melhor que as pessoas boas, de boa índole, tivessem mais interesse pela política? Sim, mas tem muitas pessoas de boa índole que têm receio de entrar na vida pública, até para que vão sofrer ataques pessoais, fake news, pessoas que não têm comprometimento, que não deram certo na iniciativa privada, acham que vão dar certo na vida pública. A pessoa que não deu certo na iniciativa privada não vai ser um bom gestor na vida pública. Pô, se o cara não faz pra si, vai fazer pros outros? Não faz. Então tem muita gente boa que eu convidei para entrar na vida pública e entrou. Tem muitas pessoas que eu convidei e não quiseram entrar. Por quê? Porque eles acham que ficam muito expostos. Porque a política aqui ainda tem aquele ranço, aquele lado pessoal, aquele ataque muitas vezes na pessoa, na família. Então tem pessoas que têm receio de entrar nisso. Eu já sofri inúmeros ataques, só que eu já estou focado em uma coisa. Política boa, que é realmente a que deve acontecer, é aquela que faz, que realiza, é gestão. O que a população quer? Gestão pública. A dona de casa quer, Bruno, abrir a porta da casa, sair na rua, ver a sua rua asfaltada, o ônibus que vem buscar seu filho para levar na escola, um ônibus novo, com monitora. Seu filho vem da escola, ela pergunta, o que você comeu de merenda? Eu comi carne, eu comi isso, eu comi Danone. Aí a mulher e o pai vão na escola quando tem uma festa, repara que a escola está bem arrumada, certo? Ela vai num posto de saúde, ela é bem atendida, tem um médico, tem o remédio, tem um exame, ela tem um lazer. O filho mais velho tem uma oportunidade de estudo, de um emprego, tem segurança. Então é isso que a população quer. Fazer política é melhorar a vida da pessoa nesse sentido, certo? Agora tem gente que acha que fazer política é prometer, iludir, ganhar o voto e não cumprir. Isso não é a política velha, é a política errada. Porque tem muitos políticos que já são de mais idade que sempre fizeram a política boa. E tem políticos jovens que falam que fazem a política boa, mas estão fazendo a política errada. Então eu não digo que existe política velha e política nova. Existe política correta e a política mal feita. É isso que existe. Agora, eu vejo jovens entrarem na política com ideais. Isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que eles estão ali com ideais de querer realizar. E tem pessoas que eu vejo que tomam o caminho da política porque não deu certo na vida na vida pessoal, privada, profissional, e acham que vão ter facilidade na vida pública. Então esse tipo de pessoa que a população tem que enxergar na hora de escolher e saber escolher. Fala assim, olha, é que nem você escolheu hoje um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente. Você tem que escolher como você escolhe um médico, como você escolhe um engenheiro, como você escolhe um advogado, como você escolhe um profissional. Você tem que ter confiança, credibilidade. Um exemplo, eu sou advogado. Para você dar uma procuração pública para mim, para eu fazer um serviço para você, você tem que confiar em mim. E mesma coisa, para você dar o voto para o cidadão que vai te representar por 4 anos, você tem que acreditar nessa pessoa para você dar o seu voto. Eu sempre fiz isso como eleitor e espero que as pessoas que votem em mim tenham o mesmo pensamento. Agora eu falo um negócio para você, Bruno. Você daria, se você fosse um empresário, a gerência de uma empresa que tem 280 milhões por mês de orçamento para uma pessoa que você não acredita? Imagina. É a mesma coisa dar o município de Capão Bonito para uma pessoa que não tem a confiança e que não tem a credibilidade para executar todo esse serviço que nós estamos falando aqui. Tem falhas na minha administração? Claro que tem. Não é uma administração perfeita. Não existe administração perfeita. Existem falhas, muitas vezes minha, muitas vezes de assessores, muitas vezes de algum caso ou outro. Só que a gente procura corrigir essa falha e se a gente comete, ela comete procurando fazer o melhor. O que não pode ter é dolo, má fé, corrupção. Porque muitas pessoas boas não querem entrar na política. Por quê? Um exemplo, meu filho. Por que ele não quer entrar na política? Ele viu muitas coisas que eu sofri. Perdi 2 eleições, sofri ataques. Muitas vezes também me exaltei. Também com os ataques que eu sofri, não deveria ter me exaltado. Hoje a experiência e a maturidade vai ensinando você. Então ele não quer entrar e eu respeito a posição dele. Até porque eu quero, se Deus quiser, a hora que eu sair, uma pessoa seja
seja conduzido e que Deus o abençoe e que faça uma das melhores, ou se não a melhor administração de Capão Bonito. E eu quero colaborar para que quem me substituir possa fazer isso. E agora, vamos ver quem será. Então, a minha preocupação é escolher bons vereadores, que eu vejo que tem vereador aí, que tem políticos, deputados, tudo que está ali por questão de status, questão financeira, para fazer negócio. Quando eu falo fazer negócio errado, entendeu? Então, Bruno, você tem que analisar. Você que é eleitor, eu que sou eleitor, nós temos que analisar para votar e procurar votar da melhor forma possível. E cobrar do político as coisas que devem ser cobradas. Porque tem gente que não sabe cobrar. Tem gente que não sabe cobrar. Tem gente que quer coisa pessoal. Ah, eu votei em você, eu quero que você me ponha num emprego. Mas não estuda, não se prepara e não está qualificado para exercer esse emprego. E daí quer que você arrume a vaga porque votou em você. Isso é errado também. Que nem um exemplo. Um dia chegou uma pessoa e me falou assim, viu, Júlio, Capão Bonito não tem emprego. Eu falei, eu abri concurso. Já chamei 200 pessoas. Você fez concurso? Ah, não fiz. Eu falei, me ajude que eu te ajudarei. Me ajuda a te ajudar. Me ajude que eu te ajudo também. Então, o que eu vejo? Eu tenho essa visão. E todo dia, Bruno, eu estou aprendendo. Todo dia eu estou lendo, estou vendo exemplo dos outros, estou vendo o que acontece em outros municípios, estou vendo coisa boa, estou vendo, opa, aqui está errado, vamos mudar o rumo aqui. Pô, aqui não está legal, vou mudar. Eu converso com você, ó, Júlio, o que você está querendo fazer podia ser melhor se fosse assim. Você tem que ouvir. Não é porque você é prefeito que você é o dono da verdade. Eu era assessor jurídico do prefeito Flávio de Lima. Eu sentava com ele na mesa assim, ele me passava o que ele queria fazer, eu dava a minha opinião, ele dava a dele, o outro secretário dava a dele. Quando a gente formava a nossa, nós tínhamos que sair dali e realizar. Entendeu? É a mesma coisa que eu faço com os meus assessores. Eu sento, eu cobro, eu me cobro e cobro muito os meus assessores. Cobro muito. O meu celular, eu ligo para os meus assessores sábado, domingo, a hora que eu achar. Eles estão ali, são meus assessores, tem que me assessorar. E quem não quiser, que entregue o cargo. E tem uns que eu estou puxando a orelha aí. Porque quando eu trabalhava no Estado, vou contar um episódio para você. Era uma quarta-feira, eu saí da CDHU, fui para o meu apartamento, tomei um banho e saí jantar em Sorocaba com o pessoal que trabalhava comigo. Quando eu sentei na pizzaria, tocou meu telefone, era 8h30 da noite. Era a Vera secretária do Rodrigo Garcia. Falou, Júlio Fernando, tudo bem? Eu falei, oi, Vera. Ele era secretário de habitação. Não era ainda vice-governador e nem governador. Falou, oi, Vera, pois não. O Rodrigo quer falar com você. Falei, pois não, 8h30 da noite, hein? Peguei o telefone e falou, Rodrigo, pois não. Júlio, eu preciso de um laudo aqui de como estão as obras do conjunto habitacional de Alambari. Nunca mais esqueço. Porque o prefeito vai estar aqui amanhã comigo aqui e eu quero saber como que está. Na hora, no meu celular, no meu e-mail institucional da empresa, eu peguei e mandei para ele, mandei para a secretária dele. Por quê? Porque toda segunda-feira a gente tem uma planilha para ver como que estavam as obras. Semanalmente. E se eu não faço isso? Eu não tenho isso. Então era 8h30 da noite. Ele me ligou. Ele estava trabalhando. Eu sou cargo de confiança, eu tinha que dar o retorno. Então, isso que eu cobro e dou exemplo para os meus subordinados. E tem hora que eu puxo a orelha. Júlio, e agora, como que você vê? Ano que vem é um ano eleitoral, que a cidade fica à flor da pele. Não é a cidade, é mais a classe política. A cidade política. Mesmo, viu, Bruno? Vai se envolver nos últimos 15 dias. Exatamente. Aí pega a bandeira, põe no carro, vira aquela festa. E é uma festa. Uma festa da democracia. E o ano que vem é ano eleitoral. A gente pode esperar um quarto mandato? Olha, tem ações, tem obras minhas que eu vou dar início e não vou ter como terminar nesse mandato. O caso da Santa Casa, que eu consegui o recurso. O caso do Centro de Inclusão. A escola nova. Da Aparecida, né? Eu gostaria de concluir essas obras. Agora, não é uma vontade pessoal minha. Eu tenho um grupo político, eu tenho os partidos políticos, eu tenho os deputados que me apoiam. Eu tenho que sentar, reunir com eles. E se a gente chegar numa conclusão mútua, coletiva, maravilha. Disputo mais uma eleição e estou preparado para trabalhar mais 4 anos. Agora, se isso acontecer, é a última. Eu, como prefeito, não pretendo mais disputar, a não ser essa, se eu tomar essa decisão com o meu grupo político. Eu, minha família, vou ouvir minha esposa, que você conhece, a Ana Luísa, que está no meio também, a secretária de Educação, presidente do Fundo Social, mas
sabe também que não é fácil. Tá ali comigo não é fácil. Você não é prefeito de segunda a sexta no horário comercial. Não. Você é prefeito de segunda a segunda e não tem horário. Eu estou na igreja, eu sou prefeito, eu estou no mercado, eu sou prefeito, eu estou no campo de futebol, eu sou prefeito. Agora, eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sempre fiz. E também nunca fiz além daquilo que eu sempre fiz. Não é porque eu sou prefeito que eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Não vou, não faço. Um exemplo. Fui convidado para ir num lugar aí na época da eleição, eu nunca tinha ido, não fui. Esperei passar a eleição, uma eleição que eu venci, depois eu fui lá. Para não dizer que era oportunismo. Agora, o tempo nosso é muito escasso. Tem a ver que eu encontro com uma pessoa na padaria, falando, ô Júlio, não vejo você faz tempo. Eu falei, viu? Mas pode ter certeza, eu estou trabalhando. Você não está me vendo, mas pode me acompanhar nas redes sociais, estou trabalhando. Então, não é fácil você ser prefeito. Quando você é prefeito, mas você é marido, você é pai, você tem família, você tem seus compromissos particulares, você tem que descansar. Você não é todo dia que está sorridente, entendeu? Isso. Então você tem que ter tudo isso. Agora, se você não tiver uma força divina, tem muita fé em Deus e muita proteção, você não cumpre a missão da qual você foi escolhido. Posso ser candidato? Sim, claro, para continuar isso que eu comecei e não tive tempo de terminar. Agora, se eu for mais uma vez feliz e ser eleito, é mais 4 anos só. Se eu não for, para prefeito, encerra aqui. Entendeu? Sim. Até porque eu quero criar lideranças novas para dar continuidade na cidade. E eu tenho meu escritório da advocacia, que eu quero voltar a cuidar. Tenho convites hoje de emprego para trabalhar no governo federal, no governo estadual, para assessorar. Entendeu? Eu quero novas experiências. Eu tenho 57 anos e eu quero. Acho que tenho muita coisa ainda para produzir e eu me faço desafio dia a dia. Eu faço desafio para mim, todo dia eu levanto, eu quero um negócio novo, eu quero resolver, eu vou atrás. Eu já me programei, terminando o programa, cheguei em Capão Bonito, hoje o expediente está fechado, mas eu vou na academia. E vou inventar alguma coisa para fazer à noite, nem que seja para jogar um truco, mas eu vou inventar. Não vou ficar parado, entendeu? Sim, exatamente. Prefeito, quero agradecer, teria mais perguntas, mas o tempo corre muito rápido, né? Espero que o senhor venha mais vezes aqui. Estamos à disposição, né? Para a gente poder, na verdade, para poder realmente falar com a população diretamente, sabe? Sem muito cunho político, sem falar de partido, sem se ficar insinuando muitas coisas, mas sim falar diretamente com a população, de uma forma que a população também possa entender. E conhecer que o prefeito é uma pessoa comum igual a eles. Eu sou uma pessoa comum, igual a qualquer cidadão capomonitense. Só que eu exerço um cargo de prefeito, que é nada mais do que um funcionário público, escolhido pela população com prazo de validade, início, meio e fim. Exatamente. Possivelmente teremos, então, o 4º mandato. Possivelmente, sim, uma possibilidade. Sim, existe essa possibilidade de eu disputar mais uma vez. E que nem eu falei, se eu disputar mais uma vez, é a última eleição que eu pretendo disputar para prefeito, porque eu tenho outras atividades que eu gostaria de desenvolver. Sim. Inclusive, eu gostaria de exercer outros cargos no Estado, no próprio... Eu tive convite até para ir trabalhar em Brasília. Então, sim, tem outras metas, outras coisas que eu quero fazer no meu escritório. E que pode ajudar muito Capão Bonito também. Sim, né? Eu quero prestar serviço voluntário ainda em alguma entidade. O que eu não quero é ficar parado. Eu ia falar sobre fundo social, queria falar, são várias coisas ainda, por isso que eu espero você num próximo também. Inclusive a própria Ana Luísa, se vocês quiserem um dia trazê-la aqui para falar de fundo social, de educação, ela também coloca à disposição. E a gente tá aí, viu, Bruno? Eu agradeço muito a oportunidade aí que você está me dando, a todos os internautas que estão nos assistindo. E quem não conhece Capão Bonito, vá conhecer. É uma cidade acolhedora, o Bruno sabe disso. Sim, obrigado mais uma vez, prefeito. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado a todos aí. Gente, estamos encerrando o Prestando Contas de hoje. Lembrando que você pode assistir esse episódio pelo YouTube ou então ouvir no Spotify também. Também agradecer ao Estúdio Box, que cede pra gente todo esse espaço para poder fazer o Prestando Contas. E lembrando, você que tem seu podcast, quer realizar seu podcast, segue nas redes sociais Estúdio Box, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e até mais.